Não voltamos à Lua por causa de orçamento, política ou falta de interesse. O verdadeiro motivo é outro, e isso não está sendo dito por algum teórico aleatório da internet. Quem está dizendo isso é Charles Duke, o homem que literalmente pisou na superfície da Lua, astronauta da Apollo 16, general de brigada da Força Aérea, e a mesma voz que guiou Neil Armstrong durante o pouso da Apollo 11. Pense bem nisso. Se um homem como ele ficou em silêncio por 40 anos, o que exatamente ele teria visto? O que realmente aconteceu nas Highlands de Descartes? Que Houston não ficou apenas alguns segundos em silêncio, mas completamente calada de propósito. E a maior questão de todas: se tudo isso for verdade, por que até hoje não voltamos lá? E é aqui que a história começa, com uma missão que a NASA chamou de perfeita. Mas a verdade pode ter sido muito diferente daquele relatório. O que Duke viu lá não foi apenas uma descoberta. Foi um segredo capaz de abalar toda a compreensão que a humanidade tem de si mesma. Então, garanta que você vai assistir até o final deste vídeo. Antes de entrarmos nos detalhes, inscreva-se no canal para não perder vídeos como este. Agora entenda o ponto mais importante aqui. Charles Duke não era o tipo de pessoa que se assusta à toa ou inventa histórias. É o mesmo homem que entrou na NASA em 1966 e rapidamente passou a ser reconhecido como um dos pilotos mais precisos e confiáveis de todo o programa. Antes disso, ele já havia pilotado alguns dos caças mais avançados da Força Aérea, o que significa que sua vida era guiada pela precisão, não pela imaginação. Os fatos eram o seu mundo. E ele era alguém que media e analisava tudo com muito cuidado. Acreditar em qualquer coisa sem provas simplesmente não fazia parte da sua natureza. E se você se lembra da Apollo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam prestes a pousar na Lua, a última voz calma que eles ouviram foi a de Duke. Aquela frase famosa que deixou as pessoas na Terra segurando a respiração não pode vir de um homem nervoso. Só pode vir de alguém que permanece completamente estável sob pressão. Então fica claro que Duke era o tipo de homem que não entrava em pânico nem quando o mundo inteiro estava ouvindo e quando duas vidas dependiam do seu controle. Agora pense, se um homem assim, tão equilibrado e testado em combate, fica 40 anos em silêncio e então finalmente fala, ele faria isso sem motivo? Vamos voltar um pouco na história. 16 de abril de 1972. Foi nesse dia que Charles Duke e seu comandante John Young partiram em direção à Lua a bordo da Apollo 16. Tudo corria conforme o planejado, sem drama, sem problemas, apenas mais uma missão voltada para aprender mais sobre a Lua. Quando pousaram, passaram cerca de 71 horas na superfície, um período mais longo do que o de muitas missões anteriores. O local de pouso era as Highlands de Descartes, uma região muito antiga e acidentada da Lua. Os cientistas acreditavam que essa área tinha origem vulcânica, o que significava que poderia revelar muito sobre a história primitiva da Lua. O trabalho deles começou então, completamente científico, completamente planejado. Eles pilotaram o rover lunar, percorreram quilômetros por aquela terra vazia e empoeirada, explorando lugares onde nenhum olho humano havia olhado antes. Crateras, cristas, rochas, encostas, amostras foram coletadas em todo lugar. Cada experimento da lista foi concluído. Cada passo foi calculado. Cada movimento foi planejado com antecedência. Por fora, tudo parecia perfeito como um manual. A comunicação com o controle da missão estava tranquila. Os astronautas realizavam seu trabalho sem nenhuma dificuldade, e cada dado chegava corretamente. Foi exatamente por isso que a NASA contou a Apollo 16 entre suas missões mais bem-sucedidas. Todos os objetivos alcançados, todas as tarefas concluídas. A primeira anomalia visível nas imagens brutas. Mas a história real começa quando você para de olhar para aqueles destaques cuidadosamente editados e começa a assistir às imagens completas e sem cortes. As mesmas imagens que a maioria das pessoas nunca presta muita atenção, porque na superfície tudo parece completamente normal.
Imagine agora aquela superfície silenciosa e vazia da Lua. Poeira por toda parte, crateras ao redor e uma paisagem cinza se estendendo infinitamente ao longe. A câmera está ligada. Charles Duke está fazendo seu trabalho, coletando amostras, caminhando em direção ao rover, tudo perfeitamente rotineiro. Mas então, de repente, algo estranho acontece. Duke simplesmente para no meio do caminho, como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa. Seu passo congela no meio do movimento, suas mãos ficam exatamente onde estão. Toda a sua linguagem corporal muda. Naquele momento ele não está mais trabalhando, ele está apenas olhando para o quê? Essa é a questão. A câmera não mostra nada. O enquadramento ainda tem aquele mesmo solo árido, mas os olhos de Duke estão fixos em algum outro lugar, fora do quadro, em algo que não podemos ver. Por alguns segundos, ele não se move, como se ele próprio não entendesse o que estava vendo. Então, o rádio crepita com a voz de John Young. Charlie, você está bem? Preste atenção aqui. Essa não é uma pergunta casual. Ela vem de alguém que conhece Duke há anos. Alguém que consegue perceber quando algo está errado. Então vem uma pausa longa, mais longa do que o atraso normal de comunicação, mais pesada, e depois a voz de Duke volta, mas não tão firme como antes, um pouco lenta, um pouco distraída. Sim, estou bem, só olhando. Essas 3 palavras são muito pequenas, mas o significado delas é enorme, porque a questão é: o que ele estava olhando? Momentos assim acontecem várias vezes nas gravações. Pequenos instantes em que Duke de repente para, fica imóvel por alguns segundos, depois se recompõe e volta ao trabalho normal. Agora, a partir daqui, a história começa a ficar verdadeiramente estranha, porque o que Charles Duke e John Young sentiram lá não se encaixa em nenhum treinamento, nenhuma ciência, nem em qualquer lógica. Primeiro vamos falar sobre a luz. A física básica diz que a luz solar na Lua deveria parecer completamente branca. Não há atmosfera, o que significa ausência de dispersão, sem céu azul, sem cores, apenas luz branca direta e intensa. Mas Duke disse que em várias ocasiões viu algo diferente. Flashes suaves de luz azul e violeta, como se algo estivesse emitindo luz de algum lugar. No início, ele achou que poderia ser um reflexo da viseira ou algum brilho de instrumento, mas quando olhou com atenção, percebeu que era outra coisa, porque aquela luz mudava por conta própria. Às vezes fraca, às vezes intensa, às vezes em um lugar e de repente em outro completamente diferente. Ele desviava o olhar e quando voltava a cena já havia mudado, num lugar onde nada deveria mudar, e não parou por aí. O que mais perturbava eram os sons. Pense bem nisso. No vácuo, o som é impossível. A lua não tem ar, não tem meio para o som se propagar, mas Duke disse que conseguia ouvir sons, tons diferentes, frequências diferentes, às vezes muito suaves, quase musicais, como uma melodia distante, e às vezes tão estranhos que o deixavam inquieto. No início, ele achou que era interferência de rádio ou alguma vibração mecânica dentro do traje, mas então olhou para Yang e perguntou: Você também está ouvindo isso? E Yang disse: Sim. As coisas ficam ainda mais pesadas a partir daí, porque não era a experiência de uma única pessoa, 2 astronautas altamente treinados, ambos percebendo a mesma coisa. Algo que sequer deveria ser possível segundo as leis da física. Depois vem o tempo. O tempo em si não parecia se comportar normalmente ali. Duke fazia algo, sentia que tinham passado apenas 2 ou 3 minutos, mas quando conferia o relógio do traje, 20 minutos haviam sumido, e às vezes acontecia o oposto. O relógio mostrava 5 minutos, mas parecia que 1 hora inteira havia se passado, e isso não aconteceu 1 ou 2 vezes. Continuou ocorrendo durante toda a missão. Young sentia a mesma coisa. A percepção interna de tempo dos dois jamais coincidia com o relógio da missão. Havia também uma sensação,
algo muito difícil de explicar com palavras. Duke disse que enquanto estava na superfície lunar, sentia constantemente que alguém os observava. Não Houston, não Young, mas algo mais. Algo que não dava para ver, mas que estava lá. E essa sensação não durou apenas um instante. Ela permaneceu com eles o tempo todo, desde o momento em que pisaram na Lua até retornarem ao módulo. Imagine dois astronautas, parados no silêncio infinito de um mundo morto, sentindo que não estão sozinhos. E a parte mais interessante é que todas essas coisas, as luzes, os sons, a distorção do tempo e aquela presença, eram completamente subjetivas. As câmeras não conseguiam captá-las. Não era possível coletá-las como amostras. Aqui há algo que você precisa entender com muita atenção. Tudo o que você ouviu até agora, luzes estranhas, sons inaudíveis, tempo distorcido, era perturbador, sim, mas a verdade é que Charles Duke não ficou em silêncio por 40 anos apenas por causa dessas experiências. Elas faziam parte das suas memórias. O motivo real era outra coisa. Algo que não foi apenas sentido, mas claramente visto, algo físico, algo sólido, algo que não era fácil de ignorar. Esse momento chegou quando Duke e John Young estavam a cerca de 6 quilômetros do módulo lunar, do outro lado de uma colina, tão longe que nem mesmo a Terra era visível no céu. Só imagine aquele lugar, como deveria ser vazio, como deveria ser estranho. Nada além de solo cinza em todas as direções, sem som, sem movimento, apenas um silêncio congelado. Eles tinham apenas o rover e uma tarefa rotineira diante de si: coletar amostras geológicas. Nada especial, nenhum grande experimento, apenas o mesmo procedimento padrão que haviam praticado centenas de vezes. O tipo de trabalho que se torna tão corriqueiro que dá para fazer sem nem pensar. Duke estava fazendo exatamente isso, curvando-se, examinando solo e rochas, recolhendo amostras, anotando tudo, completamente normal, igual a qualquer outro momento da missão. Mas então, de repente, ele ergueu a cabeça casualmente para dar uma olhada no horizonte. E naquele único instante, algo mudou. No início, ele mal conseguia entender o que estava errado. Tudo parecia igual ao que a lua sempre mostra, aleatório, fragmentado, espalhado, mas ainda assim, algo não estava certo. Havia algo diferente nas formas, algo que não pertencia àquele lugar. Duke ficou parado por alguns segundos, imóvel, como se a sua mente estivesse tentando processar o que os seus olhos viam. Depois, lentamente, chamou por Young, e a partir daquele instante começou algo que mudaria completamente os rumos dessa história. Charles Duke olhou para o horizonte e o que viu não era apenas estranho, era errado. Completamente errado. Na Lua tudo é caótico. Crateras espalhadas por todo lado, rochas partidas, o solo coberto por marcas de impacto. Por bilhões de anos, meteoritos vêm colidindo contra ela. Por isso não existe simetria, não existem formas perfeitas. Tudo é aleatório. Mas ali, naquele horizonte, havia algo que quebrava toda essa lógica. Duke chamou John Young. Young parou o rover sem dizer uma palavra, e por alguns segundos, os dois simplesmente ficaram olhando fixamente para aquilo. Então, devagar, começaram a se mover naquela direção. As rodas do rover levantavam poeira. Aquele pó lunar fino subia suavemente, flutuava por um instante e depois pousava de volta no chão como uma cinza leve. O mesmo silêncio, a mesma imensidão vazia, mas agora havia uma tensão estranha habitando aquele silêncio. Conforme se aproximavam, as formas foram ficando mais nítidas, e o que a princípio parecia apenas um padrão bizarro ia se transformando em outra coisa. Linhas retas, perfeitamente retas, bordas tão afiadas que não poderiam ser naturais, ângulos tão precisos que não poderiam ser acidentais. E então, de repente, ficou claro. Era uma parede, ou talvez a fundação de uma estrutura muito maior. Formações em bloco, cantos bem definidos, como se as pedras tivessem sido colocadas juntas de maneira deliberada.
Vista de cima, estava coberta por uma espessa camada de regolito, como se o tempo a tivesse enterrado aos poucos. Mas por baixo, a forma era claramente artificial. Duke estimou que a estrutura tinha por volta de 100 metros de comprimento, e a parte mais estranha era que as duas extremidades desapareciam no solo, como se a lua a tivesse engolido pela metade. Não parecia completa. Dava a sensação de ser apenas uma parte de algo muito maior, como a espinha de uma mega estrutura soterrada que se estendia profundamente abaixo da superfície. Aquela mesma luz azul e violeta que Duke havia visto antes estava agora ainda mais intensa, quase se concentrando ao redor da estrutura, brilhando suavemente sobre sua superfície, como se a própria estrutura estivesse interferindo na luz. E aqueles sons que antes pareciam distantes estavam agora mais claros, o mesmo zumbido, os mesmos tons estranhos, mas agora tinham uma direção, como se viessem diretamente daquela estrutura. Às vezes soavam quase musicais, e às vezes tão perturbadores que faziam o peito apertar. Duke e Young ficaram ali por um momento, em silêncio, paralisados, como se suas mentes tentassem dar sentido ao que estavam vendo. Mas nenhuma explicação chegou. Então Duke fez o que foi treinado para fazer. Com uma voz calma e clara, fez um relatório pelo rádio, descreveu uma estrutura geométrica à frente deles, algo que não parecia natural, com bordas retas, ângulos uniformes e um comprimento estimado de cerca de 100 metros. Disse com todas as letras que aquilo não deveria estar ali. E então pediu instruções. O que deveriam fazer? Sua voz não carregava nenhum pânico, apenas treinamento puro e clareza de raciocínio. Mas o que aconteceu depois se tornou a parte mais pesada de toda essa história. Do outro lado do rádio havia silêncio absoluto. Não era o atraso normal ao qual Duke estava acostumado. Ele sabia exatamente quanto tempo a NASA costumava levar para responder. Mas desta vez, esse tempo foi rompido. Alguns segundos se passaram, depois, mais alguns, e o silêncio continuava se estendendo. Duke e Young se entreolharam sem falar, ambos sentindo que algo estava errado. Dentro daquele silêncio, Duke conseguia ouvir a própria respiração dentro do capacete, o suave chiado do sistema de oxigênio, um leve ruído do canal aberto, mas nenhuma resposta de Houston. Ele chamou novamente. Houston, você me ouve? Mas de novo, nada. Tente imaginar esse momento. Dois seres humanos parados na lua, diante de algo que não deveria existir ali. E as únicas pessoas que podem ouvi-los estão deliberadamente em silêncio. É isso que torna tudo verdadeiramente perturbador. Porque por mais estranha que fosse a estrutura, ainda mais estranha era a atitude de Houston, como se eles já soubessem o que estava lá. Como se aquilo não fosse uma nova descoberta, mas algo já conhecido. Então, de repente, o silêncio foi quebrado, mas a resposta deixou tudo ainda mais gélido. A voz era plana, sem emoção nenhuma. Apollo 16, prossigam com a missão IVA programada e com a coleta de amostras. Só isso. Sem perguntas, sem curiosidade, sem nenhuma tentativa de compreender o que estava sendo relatado. Como se o que ouviram não importasse absolutamente nada. Foi nesse momento que Duke sentiu pela primeira vez que talvez algo estivesse sendo deliberadamente ignorado. Mas Duke e Young não deixaram passar. Continuaram o trabalho, mas ao mesmo tempo fotografaram aquela estrutura o máximo que puderam. Closes, planos abertos, ângulos diferentes, imagens de referência, tudo o que podia ser registrado. Mais tarde, Duke afirmou claramente que aquelas imagens eram nítidas. Ele mesmo segurou a câmera, ele mesmo pressionou o obturador e tinha absoluta certeza do que deveria ter sido capturado naquele filme. Mas a maior questão permanece exatamente aqui. Se essas fotos foram tiradas, por que ninguém jamais as viu? Anos depois, quando Duke perguntou à NASA sobre essas imagens, recebeu respostas diferentes a cada vez. Às vezes lhe diziam que as fotos eram classificadas, outras vezes que foram perdidas durante transferências de arquivos.
e em outros momentos que a qualidade havia se deteriorado tanto que não era possível divulgá-las. Mas Duke nunca aceitou nenhuma dessas explicações e continuou repetindo a mesma coisa. Ele estava lá, viu com seus próprios olhos, ele mesmo tirou aquelas fotos e tem certeza de que essas imagens ainda existem em algum lugar, talvez num lugar onde o público não consegue chegar. E é a partir daqui que a história deixa de ser um simples mistério. Ela se transforma em outra coisa, algo que não parece apenas perguntas sem resposta, mas respostas deliberadamente escondidas. Numa entrevista de 2019, quando Charles Duke foi perguntado diretamente, aquelas estruturas pareciam novas ou antigas. Ele ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça lentamente e disse: antigas, muito antigas. Essa resposta parece simples, mas seu significado é profundamente perturbador, porque nada daquele tipo deveria existir na Lua. Não há ar, não há chuva, não há clima, o que significa que não há erosão. Qualquer coisa construída lá deveria permanecer praticamente inalterada. Mas Duke afirmou que aquelas estruturas claramente demonstravam desgaste, como se estivessem ali há muito, muito tempo. Suas superfícies apresentavam pequenas marcas, minúsculas crateras de impacto, que não se formam em 1 ou 2 anos, mas ao longo de milhões, talvez até bilhões de anos, por conta de impactos contínuos de micrometeoritos, o que claramente indica que não era algo construído recentemente. E tampouco poderia ter sido feito por seres humanos, pois a humanidade nem sequer existia na Terra quando essas marcas devem ter começado a se formar. É aqui que a voz de Charles Duke muda. Ele faz uma pausa, como se estivesse buscando as palavras certas, e então, em voz bem baixa, diz que aquelas estruturas são mais antigas do que a existência humana. Sinta isso por um instante. Significa que quem quer que tenha construído aquela estrutura existia antes da nossa espécie. Alguém, algum tipo de inteligência que estava lá antes de nós. Quando Duke foi questionado sobre quem poderia ser, sua resposta se tornou ainda mais inquietante. Ele disse: não sei, mas alguém ou algo construiu na Lua, numa época em que nossa espécie nem sequer existia, e a NASA sabe disso. Até esse ponto, a história pode parecer limitada a um único homem, mas seu verdadeiro peso surge quando ela deixa de ser sobre uma pessoa e passa a ser sobre muitas. Em 2017, houve um encontro privado. Os astronautas sobreviventes do programa Apollo que caminharam na Lua se reuniram. Imagine essa cena. Pessoas nessa fase da vida, cabelos brancos, passos lentos, mas as mesmas que um dia andaram pela Lua, que fizeram parte das missões mais perigosas e difíceis da história humana. Segundo Duke, foi a primeira vez que falaram abertamente entre si, sem pressão, sem medo. E o que surgiu era simples, mas muito pesado. Todos haviam vivenciado algo estranho. Missões diferentes, épocas diferentes. Mas havia uma coisa em comum em todas as experiências, algo que não combinava com a versão oficial. A NASA havia apresentado ao mundo uma narrativa limpa e simples. Mas nas memórias deles, essa história não era assim tão simples. Se apenas uma pessoa tivesse dito isso, talvez as pessoas ignorassem. Mas aqui era diferente. Astronautas de missões distintas, ao longo de décadas diferentes, apontavam quase na mesma direção. Tome Buzz Aldrin como exemplo, o mesmo homem que pousou na Lua com Neil Armstrong e que desafiou abertamente os teóricos da conspiração. Esse mesmo Buzz falou mais tarde, com seriedade, sobre um objeto semelhante a um monólito em Phobos. Ele não estava brincando. Seu tom deixava claro que aquele não era um assunto leve para ele. Disse abertamente que o objeto deveria ser investigado. E então vem Edgar Mitchell. Depois de retornar da Lua, dizem que ele não era mais o mesmo. Seu modo de pensar havia mudado. Em anos posteriores, afirmou publicamente que a inteligência extraterrestre é real. Os governos sabem disso, e as evidências existem há décadas.
Os entrevistadores frequentemente tentavam minimizar suas palavras, mas Mitchell continuava repetindo a mesma coisa, com calma, porém com total convicção. E depois vem Al Warden, que em uma entrevista disse diretamente acreditar que os seres humanos podem ser descendentes de seres vindos de outro lugar. Não era uma pessoa comum falando. Era alguém que havia orbitado a Lua, alguém que viu o espaço com seus próprios olhos. Aqui, uma coisa fica muito clara. Não eram pessoas sentadas num porão inventando histórias. Eram oficiais militares condecorados, pilotos de teste de elite, cientistas com doutorado, pessoas selecionadas dentre milhares de candidatos para as missões mais perigosas já realizadas. Tinham tudo a perder: carreira, reputação, legado. Quando Charles Duke foi perguntado se algo estava realmente sendo ocultado, ele não respondeu como um teórico da conspiração. Não disse que há pessoas em salas secretas tramando algo. Sua resposta foi muito mais direta. E talvez seja exatamente isso que a torna ainda mais perturbadora. Ele disse: "Isso não é uma conspiração." E é aqui que entra o que Duke chama de inércia institucional, uma situação onde, mesmo que a verdade exista, aceitá-la ou apresentá-la ao mundo se torna algo extremamente difícil. Segundo Duke, a NASA possui uma quantidade enorme de dados do programa Apollo. Fotografias, observações, relatórios que sugerem que a Lua não é simplesmente uma rocha morta como sempre nos disseram. E há algo a mais, algo que poderia mudar toda a história. Mas se tudo isso viesse a público, seu impacto não ficaria limitado à ciência. Poderia abalar o próprio pensamento humano. A maior pergunta que surgiria seria: estamos sozinhos neste universo? E se não estamos, qual é então o nosso lugar nele? É aqui que Duke diz algo que se torna a maior revelação de toda essa história. Ele afirma: poderíamos ter continuado esse trabalho. O significado era claro. O programa Apollo não precisava ter terminado ali. Poderíamos ter construído bases na Lua, enviado mais missões e compreendido profundamente o que realmente existe lá. Tínhamos a tecnologia, tínhamos a capacidade e, o mais importante, as pessoas envolvidas tinham a vontade. Astronautas e engenheiros queriam continuar essa exploração. Eu relatei o que vi na época, mas fui ignorado. Tirei fotografias, mas elas desapareceram. E estou dizendo isso agora porque as pessoas têm o direito de saber. Não há drama em sua voz, nem medo. Apenas uma verdade direta, como a de um homem que finalmente libera algo que carregou dentro de si por décadas. E a parte mais perturbadora é que tudo o que ele descreveu ainda está lá, até hoje. Nas terras altas de Descartes, aquelas estruturas ainda existem, erguidas há milhões de anos. As fotografias que Duke e John Young tiraram podem ainda estar guardadas em algum arquivo, trancadas e escondidas, sem nunca terem sido vistas. E naquela reunião de 2017, onde os astronautas falaram abertamente pela primeira vez, as questões que discutiram em silêncio ainda não têm resposta. E é aqui que a história não termina. Ela se torna ainda mais complicada, porque agora ficamos com duas perguntas das quais não é fácil escapar. A primeira: se Duke está errado, se tudo isso não passa de um mal-entendido, então por que astronautas de missões diferentes, épocas diferentes e décadas diferentes estão dizendo coisas semelhantes? E a segunda: se Duke está certo, se essas estruturas realmente existem na Lua, mais antigas do que a própria humanidade, então por que não fizemos nada a respeito nos últimos 50 anos? Por que não voltamos para investigar? Por que isso foi mantido escondido do mundo? E a maior pergunta que fica diante de você agora: se a NASA possui aquelas fotografias, os dados das missões, as observações das tripulações, por que ainda hoje não os tornaram públicos? O que ainda estão nos protegendo? E do que tem medo? Será que temem que, ao sabermos a verdade, não saibamos o que fazer com ela? Se você gosta de histórias que parecem misteriosas e que te aproximam de verdades ocultas,
Então se inscreva no canal agora para assistir a cada novo vídeo em primeira mão e ficar sempre por dentro.